Olá, eu sou Priscila Boy e hoje eu quero conversar com você sobre um assunto muito importante, um assunto novo que você vai adorar conhecer, que são as avaliações por rubrica. Você sabe o que é uma avaliação por rubrica? Você sabe o que são rubricas? E você sabe como e por que usar as rubricas? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo, onde eu vou falar tudo com você. Em primeiro lugar, o que é uma avaliação por rubrica? Uma rubrica é um instrumento de apoio que ajuda você a interpretar e organizar os dados da avaliação. Ele te ajuda a codificar, ele dá sentido aos dados. Mas aí você pode me perguntar, por que trabalhar com rubricas? Veja bem, a gente tem aí um novo documento no país, a Base Nacional Comum Curricular, que nos traz um olhar diferente sobre a forma de trabalhar com o nosso currículo. A base está organizada por competências e habilidades, diferente do que a gente trabalhava no passado, somente com o conteúdo. A habilidade é saber fazer e a competência é a mobilização de vários recursos que vão nos ajudar a resolver um problema. Então veja bem, se eu trabalho na perspectiva de habilidades, onde o aluno tem que me mostrar que ele sabe fazer e fazer uso, que ele sabe colocar o conhecimento em ação, será que uma avaliação tradicional, comum, uma prova, um teste, dá conta de abraçar toda essa perspectiva de habilidades e esse novo conceito que se coloca diante de nós? Vamos dar um exemplo. Quando você trabalha com conteúdo isolado e você dá aula de língua portuguesa, então você pergunta para o aluno o que é verbo? E o aluno vai lá e responde, verbo é ação. A gente lá no passado trabalhava com essa perspectiva conceitual de memorização, de repetição, às vezes até o entendimento do conceito, mas esse instrumento dava conta da perspectiva meramente de conteúdo. Mas agora a gente sabe que a gente precisa colocar esse conhecimento em ação. A gente não trabalha mais com o conceitual puro, a gente trabalha agora com o português instrumental. Ou seja, o aluno agora tem que olhar para um texto, saber identificar quem é que está praticando a ação ali e que vai ser o sujeito daquele texto, e isso vai ajudá-lo a interpretar aquele texto. E na hora de escrever também, ele vai ter que identificar quem que ele quer que seja o sujeito daquele texto ou daquela escrita dele. Percebe que somente uma pergunta ou uma prova não dá mais conta de avaliar. Outra questão que a gente tem é que a base nos convida a trabalhar o ser humano integral. A gente não vai trabalhar só a dimensão cognitiva, a gente também vai trabalhar a dimensão socioemocional, autonomia, autoconhecimento, solidariedade, empatia, cooperação e como eu avalio o socioemocional. A gente tem que valer-se das rubricas. Elas então vão nos ajudar a organizar esses dados e vai nos ajudar a construir indicadores. E aí você então identificou por que trabalhar com rubricas, porque agora a gente está diante de uma nova proposta, de uma nova perspectiva, onde as rubricas vão nos ajudar muito a identificar se houve o desenvolvimento de habilidades e competências. Mas como que a gente usa essas rubricas? A rubrica trabalha com o princípio operativo da classificação, onde você encaixa os alunos em níveis que você elaborou quando você realmente quer alcançar uma intenção educativa. É muito importante que o professor tenha clareza de qual a intenção educativa que ele tem ao propor uma atividade. Então, as avaliações binárias de certo e errado, de sim e não, elas não fazem muito sentido nas rubricas. Mas quando você olha e vê, é uma coisa mais complexa de ser avaliada. Como que eu vou medir se esse menino entrou na escola e se ele saiu mais solidário? Como que eu vou medir? Em arte, por exemplo,
se esse aluno fez uma pintura, fez uma obra, a questão estética, aquilo que me emociona pode ser o que não emociona o outro. Em arte não tem certo e errado, não tem feio e bonito. Você tem alguns elementos que você pode avaliar, como por exemplo, se você está pedindo para o menino identificar uma obra cubista, ele tem ali alguns elementos que ele tem que sinalizar que fazem parte do cubismo. Mas você não tem como avaliar se algo feito é bonito, feio, como que é isso? Com as rubricas, a gente tem plena condição de construir indicadores da nossa intenção educativa. Outra grande vantagem da gente trabalhar com as rubricas é que a gente traz ao aluno a possibilidade de autoavaliação. Quando o menino olha para as rubricas e para aquilo que foi elaborado, ele vai identificar se ele passou por tudo aquilo que ele deveria ter passado para se tornar ali um nível mais avançado. E já que a gente está falando que as rubricas são uma ferramenta poderosa para nos ajudar na avaliação, como que a gente faz então para construir as rubricas? Olha, para a gente construir uma rubrica, se a gente for pensar em formato, a rubrica é um quadro. Neste quadro, a gente vai colocar ali numa coluna as dimensões de estratificação de níveis de dificuldade. Por exemplo, você pode criar o nível básico, o nível médio e o nível avançado. Você pode então estabelecer ali que o menino pode estar dentro de um desses 3 níveis, mas você pode usar outras nomenclaturas que você quiser. Por exemplo, numa linguagem mais jovem, por exemplo, que o nível lá avançado seria, ó, bacana, chegou lá, você chegou aqui, e o nível mais baixo seria, você está quase lá, ah, você ainda está longe de chegar lá, ou então você precisa caminhar muito. Você pode variar as nomenclaturas, mas o princípio mesmo norteador é você estabelecer um nível básico, um nível médio, intermediário e um nível avançado. E aí você coloca esses níveis ali. Dentro de cada coluna dos níveis, você vai colocar o que aquele aluno precisa fazer para estar encaixado naquele nível. Então vamos dar um exemplo aqui de um debate. Eu vou colocar para vocês uma tabela onde vocês vão poder observar num nível de debate, por exemplo. Olha só, se você tem ali um menino num debate que ele só emitiu a opinião dele, não fundamentou, foi no achismo, não leu o texto, não fez nenhuma relação do texto teórico para fundamentar a opinião, ficou ali, fez uma participação ou nenhuma ou uma participação no achismo. Esse menino estaria no nível o quê? Básico. Outro menino já foi e reproduziu os textos que fundamentaram o debate. Você vê que ele leu os textos, que ele falou dos textos, mas não emitiu nenhuma opinião, não fez nenhuma criticidade, não estabeleceu nenhuma relação com o que ele pensa e nem formou uma opinião. Ele estaria ali no nível intermediário. E você tem lá em cima o menino que, além de citar os textos que foram selecionados para o debate, ele também emitiu a opinião dele, ou seja, ele fez uma relação da teoria com aquilo que ele pensa. Esse menino estaria no nível avançado. Então a gente tem aí as rubricas como uma forma de estratificar os níveis nos quais os alunos estão. Construir as rubricas exige cautela e cuidado. Você tem que ter clareza, você tem que ter clareza da sua intenção e passar essa clareza para o aluno, o que se espera dele em cada nível para que ele possa realmente nortear-se por ali. É importante que você apresente as rubricas para os alunos antes da atividade, porque aí ele vai poder seguir ali aqueles níveis que você colocou, aquelas dimensões de dificuldade, e vai poder usar isso como um checklist. Por exemplo, ele vai perceber que se ele no debate falar só coisas do que ele acha, ele vai ser classificado como básico. Ele vai identificar que se ele só reproduzir o texto que você deu, ele vai ser classificado como intermediário. E ele vai perceber que se ele emitir opinião, vir o texto, fizer relação, interpretar e também colocar ali a relação daquele texto com o que ele pensa, que ele vai ser classificado como avançado. E isso vai ajudá-lo então a organizar a sua participação. E depois a nota que ele receber também vai demonstrar como ele se comportou lá no debate. E ele, olhando aquele percurso ali, vai poder se colocar melhor. As rubricas nos ajudam muito a ter um senso de justiça na avaliação, porque você tem clareza do que você vai avaliar, o aluno tem clareza de como ele vai ser avaliado e isso ajuda também a caminhar melhor.
Você pode construir rubricas para vários componentes curriculares, com várias estratificações, e você pode também construir colaborativamente com seus colegas. Com seus colegas professores, vocês podem construir rubricas em relação a comportamento, atitudes vinculados ao conteúdo. E isso vai ser muito bacana, porque vai trabalhar uma avaliação numa perspectiva integral. E aí, gostou das dicas? Entendeu o que são as rubricas? Esse conteúdo fez sentido para você? Então curte aqui, assina o canal, porque a gente está sempre publicando coisas novas, e também você pode me seguir lá no Instagram, @Priscila_Pereira-Boy. Eu desejo que você faça rubricas muito bonitas, muito bacanas, muito transparentes, e que elas ajudem muito o seu aluno a caminhar melhor e a aprender mais. Eu te desejo muito sucesso.